titolo, sempre per accorciare, per non rubare tempo poi alla presentazione e al dibattito. E il titolo dell'intervento è Avenida Paulista come patrimonio culturale e o patrimonio culturale da Avenida Paulista, strada che io adoro, e città che io adoro, che sto sempre pensando perché adoro così tanto. Dico solo due parole. Allora, Ana Claudia De Oliveira non ha bisogno di presentazioni, oltre ad essere una carissima amica, è la direttrice del CPS di San Paolo, che dirige insieme a Eric Landowski il centro di ricerche sociosemiotiche. Ha diretto molti studi e ricerche, anche al di là della PUCI, dove insegna sociosemiotica e semiotica, ma mi piace ricordare la ricerca diretta con Isabella Pezzini, una ricerca pluriennale e comparativa su scala continentale tra San Paolo e Roma, che hanno appunto diretto e svolto insieme, che ha dato origine a una serie di pubblicazioni che ancora continuano. Micaela Altamirano fa una tesi di dottorato sulla street art nel CPS, di cui è membro, di cui è una delle partecipanti, e anche lei lavora su San Paolo, e anche lei ovviamente ha partecipato alla ricerca. Vi lascio senz'altro la parola, grazie di essere qui. Bom dia a todos, falarei português devagar, né? A temática que a FEDRUS elegeu, a transformação do sentido do lugar, nós a problematizamos nesta nosso estudo de São Paulo a partir da Avenida Paulista enquanto um expoente do patrimônio cultural. Paulista não é só patrimônio cultural de São Paulo, é um patrimônio cultural do Brasil e da América Latina. Esse patrimônio, ele se caracteriza, avante, Micaela, esse patrimônio cultural, ele se caracteriza com vários símbolos, e para facilitar o entendimento de vocês, está traduzido aí em italiano, mas o que eu gostaria muito de frisar, a Paulista tem 2.800 quilômetros, ela é pensada numa horizontal, e essa criação da Paulista em 1881 foi como um novo urbanismo de São Paulo, no qual se instalariam, né, as novas residências, principalmente de imigrantes e proprietários de indústria, comércio, que foram bem-sucedidos no país. Então, ela já é uma celebração, no seu início, né, dos imigrantes. E desse acolhimento que São Paulo tem, de uma pluralidade de 2.800 quilômetros, nós fomos vendo instalar, década após década, os consulados. 19 dos consulados estão instalados na Paulista. Em termos da metroviário, a Paulista tem 3 das 6 linhas metroviárias de São Paulo. Ela também, recentemente, se tornou um grande lugar de comércio. Nós temos 4 shopping centers instalados na Paulista. Nós temos, nas largas avenidas, esta condição de que toda a São Paulo que vocês veem aí mostrada se concentrem no centro espacial de São Paulo, que é a avenida. Esta avenida está, então, localizada no centro-sul, central-oeste da cidade. Ela tem vista para a antiga São Paulo, no Anhangabaú, e para a nova São Paulo. Nas últimas décadas, esse patrimônio ele foi mais e mais centrado no cultural, com a instalação de 7 grandes instituições, que nós veremos mais a seguir com o grupo de Luciana Chen, Mark e Maria Cláudia. A programação cultural, ela foi favorecida, em parte, que a Paulista tem um projeto de fechamento como eixo rodoviário, um eixo rodoviário principal da cidade.
E elas, desde 2018, a Paulista é fechada e ela é aberta ao público, é aberta à população. Esta abertura da Paulista à população fez registrar, no seu início, em 2018, 30 mil pessoas. Mas a Paulista já recebeu, em domingos, 100 mil visitantes. Então, a nossa problemática é justamente essa. Quando nós saímos do espaço físico, um espaço vivido, um espaço do fazer, um espaço de grande performance que caracteriza a Paulista. Como é que esse espaço, ele físico, ele é sentido no digital? Será que nós temos a apresentação desse espaço no digital? Então, a nossa questão é a plataforma GeoSampa, que é dirigida pelo destinador município. Ele faz sentir, ele faz saber e faz conhecer São Paulo. E também, ele faz visitar, faz experienciar quais são as performances que nós temos desse patrimônio na GeoSampa. Passo a palavra para a Micaela. Obrigada, Ana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, o nosso estudo ele se concentra sobre essa plataforma GeoSampa. Eu vou explicar um pouquinho no que consiste essa plataforma. Aqui vocês podem ver o layout da plataforma. Ela apresenta um mapa da cidade de São Paulo, ela é basicamente um mapa digital da cidade de São Paulo, que pode ser aproximado ou distanciado, mais ou menos como funciona os mapas do Google. E aqui ao lado direito é possível ver várias camadas em que podemos selecionar o que nós queremos ver sobre a cidade. Então, são diversos dados e informações que nós podemos selecionar para ver neste mapa e selecionar junto com a região que nós queremos visualizar. Então, a plataforma GeoSampa, ela é esse mapa digital da cidade de São Paulo, ela foi criada em 2016 e ela é constantemente atualizada pelas secretarias, pelos órgãos administrativos da Prefeitura de São Paulo. Então, isso inclui saúde, habitação, assistência social, educação, transporte, cultura, meio ambiente, segurança urbana, fazenda e esporte e urbanismo. Ou seja, são informações de toda a administração do município de São Paulo. Dessa forma, ela se torna uma referência sobre os dados geoespaciais do município e ela fortalece a questão da transparência do poder público. É possível acessar e fazer o download em tempo real dessas informações sobre a cidade. Ela é uma ferramenta multifuncional e, segundo os últimos dados de acesso que nós temos, em 2018, ela contou com cerca de 1,3 milhão de acessos de usuários interessados em colher qualquer um desses dados referente a todas essas áreas da administração de São Paulo. Em 2019, foi adicionada uma camada referente ao patrimônio cultural de São Paulo. Então, quando a plataforma foi lançada, não existia essa camada do patrimônio, ela foi lançada no ano passado, foi muito divulgado esse lançamento, e essa camada de patrimônio, ela apresenta basicamente essas categorias que vocês estão vendo aí. Então, ela apresenta os bens arqueológicos da cidade, dividido nesses subitens, que vocês podem ver aí na apresentação. Ela apresenta os bens protegidos pelo Estado, que nós aqui no Brasil chamamos de bens tombados, ou seja, são bens reconhecidos como patrimônio e que são protegidos e valorizados pelas administrações públicas.
E ela apresenta, dentro dessa camada de patrimônio cultural, esses 4 itens, que são os itens com os quais nós vamos trabalhar. Monumentos, bens registrados, que são bens reconhecidos como patrimônio, selos de valor cultural, ou seja, locais ou pontos que receberam um selo, uma certificação da prefeitura de que tem um valor cultural para a sociedade. E esse último ponto, que se chama Inventário Memória Paulistana, que foi uma iniciativa que a prefeitura lançou desde 2019, desde o ano passado, que através de um edital, através de um bando aqui em São Paulo, a população é convidada a enviar propostas de patrimônios que a população deseja que sejam reconhecidos. Então, são patrimônios que não são decididos somente pelo Estado. É a partir de um diálogo com a população que são escolhidos esses patrimônios. E isso essa iniciativa começou em 2019. Aqui vocês podem ver, a gente fez... Aqui é a Avenida Paulista na plataforma GeoSampa. Então, aproximando aquele mapa que nós vimos inicialmente, vocês podem enxergar aqui nessa seta que está apontada para baixo, onde inicia a Paulista, numa região chamada Paraíso, e a extensão dela, marcada aqui em azul claro, até essa seta que está apontada para cima. Neste mapa estão marcados todos os itens da camada patrimônio cultural, aqui à direita. Então, tudo que está aparecendo ressaltado em colorido, e todos esses pontos que tem essas setinhas aqui, são os pontos que aparecem quando nós clicamos na camada patrimônio cultural. Porém, como eu disse antes, nós não vamos trabalhar com todos esses pontos, nós vamos trabalhar só com esses 4 que estão aqui marcados. E é importante também dizer que aqui no mapa vocês conseguem enxergar muitos pontos marcados no mapa. Porém, a gente está trabalhando somente com os pontos que estão, de fato, na Avenida Paulista. Então, são esses aqui que ocupam essa extensão que está marcada em azul, tá? E aí, esses pontos aqui são basicamente esses que estão apontados aqui. Então, nós temos 4 estátuas, a mais antiga datada de 1920 e a mais recente datada de 2013. Temos 2 cinemas de rua, que são os cinemas que não estão dentro de shopping centers ou centros comerciais, são cinemas independentes, que independente do comércio, né, que funciona neles. Esses cinemas, eles são antigos, porém eles só foram reconhecidos como patrimônio da cidade em 2019 e 2020. A partir desse mecanismo que permite que a população reivindique os patrimônios. Nós temos 2 esculturas de artistas contemporâneos, uma datada de 1991 e a outra datada de 2015, e temos uma placa de memória, que se chama Placa da Memória Paulistana, que está dentro desse projeto do Inventário da Memória Paulistana, que marca basicamente eventos que a população considera que marcaram a história da Avenida Paulista. E como eu disse, esse projeto ele é muito recente, então, por enquanto, temos apenas uma placa de memória que ocupa a extensão da Avenida Paulista. Agora, Ana, você quer falar um pouquinho da pergunta? Sim, acho que a pergunta, então, que nós vamos entrar no patrimônio é justamente se esse patrimônio que a plataforma GeoSampa traz para nós, se ele realmente reconstrói o sentido da memória da Avenida Paulista. Então, como se dá essa visibilidade desse patrimônio na plataforma GeoSampa em relação ao espaço físico da Paulista? Então, agora eu vou falar um pouco de todos esses pontos que estão marcados na plataforma GeoSampa dentro dessa camada patrimônio cultural, naqueles 4 tópicos que nós selecionamos. Então, vocês sempre vão poder ver aqui
aonde eles estão localizados no mapa, vão estar sempre marcados aqui com azul, e aqui à direita, quais são as informações que estão marcadas na plataforma quando nós selecionamos ele. Mas aqui vocês vão poder ver essas informações compiladas também. Então, começando pelo início da Paulista, ainda na região do Paraíso, a gente vê primeiro esse monumento que se chama Chafariz Estátua Índio Pescador. A descrição dele não consta na plataforma, mas ele é uma estátua que foi inaugurada em 1928, foi feita por um artista ligado à Igreja Católica, é uma escultura de bronze e que atualmente perdeu 2 elementos. Perdeu a sua lança, né? Ela é a imagem de um índio que carregava uma lança, e aí essa lança não existe mais, não está mais lá. E ela também perdeu, ela era um chafariz que tinha água corrente, e essa água também há muito tempo está seca. Então, essa estátua não é mais um chafariz há muitos anos. Aqui também vocês podem ver, nós tiramos uma imagem do Google Street View com como essa praça onde ele está localizado, como ela está ocupada atualmente. Então, ela é uma praça bastante ocupada por moradores de rua, por pessoas em situação de rua. Então, ela virou quase que uma praça de moradia também. Os dados que são apresentados na plataforma sobre essa estátua são o nome da ópera, o autor, o tipo, a tipologia, né, que é monumento, o material, o local e a data de implantação. Depois, muito próximo aqui no mapa, logo numa praça que fica em frente a essa da estátua do índio, nós temos essa estátua que se chama Plexus. Ela também está categorizada como monumento. Foi uma doação de uma artista chamada Maria Bonomi, ela é uma artista contemporânea, que doou essa estátua para a cidade de São Paulo em 2013. É uma escultura de alumínio, com mais ou menos 300 quilos, e segundo a artista, é uma escultura que tem esse sentido de mostrar um entrelaçamento da cidade. Então, ao mesmo tempo, é uma escultura que se parece muito com uma ferramenta de trabalho. Então, ela mostraria também um pouco esse caráter muito prático da cidade de São Paulo, muito racional. Ela fala de uma cidade não orgânica. Então, é isso. Essa escultura ela fica nessa praça muito próxima da primeira, só que, ao mesmo tempo, já tem é uma praça completamente diferente. Não tem moradores de rua, tem uma circulação grande de pessoas e tem um shopping center logo à frente. Então, já é um lugar bastante diferente do anterior, embora estarem muito próximos. As informações que tem na plataforma são basicamente as mesmas. O nome da obra, a autora, a tipologia, o material, o local e a data de implantação. O terceiro patrimônio que a gente vai enxergar aqui na plataforma é um cinema de rua chamado Cine Gazetinha. Ele é um cinema ele foi um patrimônio reivindicado pela população por meio do edital Memória Paulistana. Ele foi inaugurado em 1967 e ele ganhou um caráter de exibir muitos filmes franceses. Então, ele é um cinema de rua muito tradicional em São Paulo. E aí a gente vê uma diferença na plataforma. Por ele ser um dos patrimônios recentes reconhecidos pelo Estado e reivindicados pela população, nós já podemos ver a descrição dele na plataforma. Então, existe uma descrição situando o que é aquele patrimônio. E o restante das informações são as mesmas. O título, a descrição, que agora sim está na plataforma, o endereço e o local onde foi colocado, embora não conste a data de reconhecimento desse patrimônio. Depois nós temos uma escultura abstrata que foi colocada na Paulista em 2015, da artista Tomi Otaki, que é uma artista que tem uma história bastante ligada com a cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos, inclusive, o Instituto Tomi Otaki, que é um dos maiores centros culturais da cidade.
A artista morreu em 2015 e foi o último desejo dela de que se colocasse essa escultura na Paulista, embora, segundo o desejo dela, ela queria que fosse colocada numa outra praça, que é onde a gente tem uma outra estátua, que depois a gente vai ver, e no fim a escultura foi colocada em um lugar onde tem um estabelecimento ligado ao nome da família dela. Então, ela ocupa ali o meio, mais ou menos o meio da Paulista, e na plataforma ela aparece com as informações básicas que a gente tem visto dos outros patrimônios e sem nenhum tipo de descrição também aqui, como vocês podem ver. Depois a gente tem um dos patrimônios que eu particularmente considero um dos mais interessantes, porque é a placa de memória, um patrimônio que, na verdade, marca um lugar de memória na Paulista e que marca uma série de acontecimentos que vem tomando a avenida nos últimos anos. Então, essa placa de memória é uma homenagem à morte de uma massagista, né, de uma pessoa chamada Márcia Prado, que era uma ciclista e que foi atropelada por um ônibus na Avenida Paulista. A Márcia Prado era uma figura que atuava com cicloativismo em São Paulo, e tanto a sua morte quanto a sua atuação influenciaram e marcaram a criação da ciclovia na Avenida Paulista, que foi uma conquista do movimento cicloativista em São Paulo. Então, vocês podem ver aqui o canteiro, onde ela morreu, que conta com uma placa de identificação e também com essa bicicleta que é chamada de Ghost Bike, que é como o fantasma, né, que representa a memória dessa pessoa. Então, aqui a localização, e aí, por ser um patrimônio reconhecido recentemente, ela conta com a descrição na plataforma GeoSampa. Depois, seguindo, nós temos a estátua de Anhanguera, que é uma estátua de um bandeirante. Ela foi criada em 1924 e colocada na Avenida Paulista em 1935. Como toda a história de Bandeirantes, ela é em homenagem a um explorador que explorou as terras do Brasil e dominou tribos indígenas, e a ideia dessa estátua é fazer uma homenagem a essa dominação. Então, existe uma lenda de que esse bandeirante, ele queimou aguardente e falou para os índios que estava queimando a água e que iria queimar a água dos rios, e dessa forma ele conseguiu dominar uma tribo e explorar as suas terras. E essa figura, ela é homenageada por meio dessa estátua que fica em frente ao Parque Trianon, que é um parque muito importante da Avenida Paulista, aqui, como vocês podem ver no mapa. Aqui também tem pouquíssimas informações sobre ela na plataforma, não consta a descrição, somente aquelas informações básicas de todos os outros monumentos. Já estou acabando, vou correr um pouquinho porque o tempo está correndo. Depois, mais à frente, já quase no final da Avenida Paulista, nós temos a estátua de Francisco de Miranda, que é uma história que nós encontramos poucas informações sobre ela, não tem uma explicação muito concreta do porquê foi escolhido esse lugar para ela, e nem o porquê ela está lá, o significado, mas basicamente essa figura é um general que foi considerado um precursor da independência e unificação dos países latino-americanos, então ele lutou pela independência das ex-colônias latino-americanas, especialmente a Venezuela, e ela foi doada pela Venezuela para a cidade de São Paulo em 1978, e fica num canteiro central da Avenida Paulista, que tem grande visibilidade para quem vem, especialmente da região do centro. Então, na plataforma GeoSampa também tem pouquíssimas informações, não tem nenhuma descrição sobre esse monumento, somente o nome, data, autor e material.
E aí, já bem no final da Paulista, nós temos mais um dos patrimônios recentes, que é o Cine Belas Artes. Ele faz esquina com a Rua da Consolação, que é uma via também de grande importância para São Paulo. O Cine Belas Artes foi reconhecido como patrimônio por meio do Inventário Memória Paulistana, ou seja, por meio do edital, do bando sobre o patrimônio, ou seja, foi a população que reivindicou esse lugar como patrimônio, e inclusive esse lugar tem uma importância a mais na discussão sobre patrimônio em São Paulo, pois foi o lugar que influenciou na criação desse edital Inventário da Memória Paulistana, justamente porque a população começou a reivindicar um lugar que na época estava para ser fechado. Ele chegou a ser fechado, ele é um cinema de rua muito popular aqui em São Paulo, ele chegou a ser fechado, ficou um tempo fechado e a população se mobilizou para que ele fosse reconhecido como patrimônio e não pudesse ser fechado, tivesse que se manter aberto e em funcionamento. Ele é um cinema criado em 1954, ele funcionou como a Cinemateca de São Paulo nos anos 1970 e ele é um ponto de encontro, especialmente de uma programação alternativa de cinema aqui em São Paulo. Então, ele oferece, assim, tipos de filmes e programações muito diferentes do que os cinemas mais comuns, do que os cinemas de shopping, do que os cinemas mainstream. E aqui na plataforma a gente pode ver que já tem também uma descrição sobre o Cine Belas Artes e algumas poucas informações, e a gente tem aqui também a data que ele foi reconhecido como patrimônio, que é uma informação que não tem sobre os outros locais. E aí, para fechar, a gente tem essa escultura que se chama Caminho, também está categorizada como monumento, ela é uma escultura em alumínio, constituída de 17 arcos coloridos que se relacionam com as vias subterrâneas, porque o lugar onde ela está tem várias vias que se cruzam para ir para outras avenidas importantes de São Paulo, no subterrâneo. Ela foi encomendada para 2 artistas paulistanos em 1991, por conta do centenário da Avenida Paulista. E ela acabou sendo uma escultura que ela foi muito ressignificada nesses tempos, porque ela é uma escultura dinâmica, ela é uma escultura por onde as pessoas podem passar entre elas, as pessoas podem intervir nela, e atualmente ela marca muito a história da Paulista, porque muitas pessoas se referem a essa praça onde ela está como Praça dos Arcos, e não pelo nome real da praça, que eu nem sei o nome real da praça de cabeça, porque realmente ninguém chama a praça pelo nome, todo mundo chama a Praça dos Arcos por conta dessa escultura. E com o tempo, foram se construindo outras coisas em volta dessa escultura, então se construiu um bicicletário, atualmente tem também um comércio de produtos naturais, as pessoas foram ocupando esse espaço e realmente transformando esse patrimônio nos últimos tempos, relacionando a história desse patrimônio com a história vivida da avenida. Então, a escultura acaba ganhando um caráter de caminho mesmo, dessa dinâmica de transformação. Na plataforma não tem muitas informações sobre ela, somente as informações básicas, não tem uma descrição, tem só a data de implantação, o nome, material e os autores. E aí a gente vai encaminhando para as conclusões, eu passo a palavra para a Ana. O que nós trabalhamos é que há uma diferença muito grande entre que, por mais que essa plataforma digital ela queira trazer o espaço físico, ela está longe de trazê-lo. Primeiro, pela escolha dos objetos, são objetos muito heterogêneos. Esses objetos heterogêneos já, quando a gente toma, partindo do Paraíso, do bairro do Paraíso, vocês podem ver a simbologia. Eu parto do bairro do Paraíso, Paraíso, em todas as nossas línguas, esse Eldorado, né? E nesse Eldorado, eu tenho a estátua do índio.
a estátua do índio pescando, que mostra também como o patrimônio no Brasil e em São Paulo, com poucas verbas são colocadas para o patrimônio. Ele nem consegue ter a água e nem para ele estar pescando, essa cena dele pescador. Então, eu parto já de uma consideração que o patrimônio, as escolhas e o dar a ver o patrimônio e o dar a manter esse patrimônio não é da primeira ordem na cidade. E nós podemos dizer que esse patrimônio também é um patrimônio econômico, que faz usufruir a cidade enquanto a sua história que é dada a ver, a São Paulo turística, mas com muito poucas verbas. Então, desse índio, nós passamos a outra estátua dos Bandeirantes, que está no meio da Paulista, em frente ao Museu MASP, que talvez seja o emblema maior da Avenida Paulista, entre os museus. Toda a história do Bandeirantes, ele é uma história da conquista portuguesa dos indígenas do centro do Brasil. E para um país colonizado, que existe uma cultura de descolonização muito grande, a estátua do Anhanguera, ela é muito forte na história. E a gente termina ali o patrimônio num presente da Venezuela para o Brasil, que está ali colocado, e a luta para a independência das colônias. Isso é a nossa história. Então, nesse ponto, nós colocamos que a plataforma, ela não consegue, na sua escolha, trazer por esses objetos heterogêneos a história do nosso desenvolvimento cultural e histórico. Depois também, o que ela mais apresenta na narrativa dela é que a Paulista é dos paulistas. Ela é tanto dos paulistas que começam a dizer, olha, não é disseram, né? Um monumento muito forte para que nós tivéssemos pistas de bicicletas. Não? Então, o cicloativismo atuou profundamente e que nós vamos ter no meio da Avenida Paulista, no espaço físico, as pistas de bicicleta. E o monumento que a população reivindica com a placa para a morte, o fantasma do atropelamento, é um fantasma de que as bicicletas são a mobilidade mais frágil, e que a população, então, clama para que ela seja reconhecida. Então, veja que, do outro lado, eu estou com outro destinador, é a população que escolhe, e é a população que ali coloca. Talvez o monumento que nós tenhamos mais interação entre os destinadores, tanto o poder público, que encomendou a estátua Caminhos, a estátua de Alumínios, na Praça dos Arcos, como a população que ali interage, que ela passa debaixo dos arcos, que ela brinca, que ela come fruta, que ela pega a sua bicicleta alugada para sair em rota pela cidade, por ali. Então, o que nós quisemos mostrar é que a plataforma, ainda o digital, pelo menos para mostrar esse patrimônio que é a Avenida Paulista, ela ainda é aquém do que é o patrimônio, né? Que ela não permite, principalmente, apreender a Avenida Paulista, e nem o que ela simboliza, ela não é nem simbólica desta avenida, e muito menos ela consegue dar as possibilidades performáticas que existem na Paulista. A Paulista é extremo mobilidade, extrema ação, extrema ocorrência de fatos, ela é performance. A Paulista não consegue dar isso. Gostaria de fazer a última encerramento, Micaela? Eu acho que... Richiederei di chiudere velocemente. Scusate se devo interrompere, prego. Sim, imagina. Acho que podemos fechar um minuto aqui rapidinho, só falando que a gente enxerga como exceção, né, dessa heterogeneidade que fica ausente de sentido,
A gente enxerga como exceção justamente esses patrimônios recentes que foram reconhecidos por meio de instrumentos de diálogo com a população, que são o patrimônio da memória do cicloativismo, os cinemas de rua e o caminho dos arcos lá, né, a escultura dos arcos. Justamente porque conseguem fazer, abrir essa possibilidade de se perceber essa interação que realmente ocorre na Avenida Paulista. Em contrapartida, os patrimônios que foram reconhecidos exclusivamente pelo Estado, eles ficam fixos, estáticos, e eles vão perdendo esse sentido de interação que a própria Paulista tem. E a gente enxerga, então, alguns caminhos que podem, de fato, se pensar um patrimônio com mais sentido e, ao mesmo tempo, uma plataforma que ainda é falha, mas que pode ser pensada de uma maneira mais dinâmica a partir da existência desses patrimônios recentes e a partir do momento que se dispõe a colocar isso no virtual, numa plataforma, mas que ainda é um projeto que está engatinhando, é muito inicial e que precisa ser repensado e reconstruído. Acho que é isso. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille per questa relazione ricchissima che fa venire in mente davvero che dobbiamo interrogarci sul punto di vista,